Então, alunos do 9º ano, vamos fazer a correção da atividade 3. A atividade 3, ela é uma atividade de revisão para o simulado do 2º bimestre. Então, no final do 2º bimestre, nós vamos ter aí o 2º simulado. Vocês fizeram esse simulado no 1º bimestre, né, de matemática e português, e no 2º bimestre vocês terão de novo. Então, essa atividade é uma revisão, coloquei parte 1, porque tem a segunda parte, para este simulado. E o que acontece? Uma das formas de aprender matemática é fazendo. E eu vejo que vocês fazem por fazer, não prestam atenção de como fazer as atividades, tem dúvida. Então, para isso, estou fazendo a gravação desse vídeo, para que vocês assistam, façam a atividade e aprendam o conteúdo. Esse conteúdo é um conteúdo de revisão também, pois são conteúdos que são aprendidos nos anos anteriores. Número 1. Relacione as expressões numéricas da primeira coluna com os respectivos valores da segunda coluna. Então, na primeira coluna, a gente tem as expressões numéricas e vamos calcular e relacionar elas com a segunda coluna. Então, vamos lá. A primeira expressão numérica é a letra A, que tem 8 vezes menos 2 menos 36 dividido por menos 9. E aqui nós vamos resolver essa expressão. Para isso, a gente tem que obedecer a ordem das operações. Sabemos que primeiro sempre eu tenho que resolver radiciação e potenciação. O caso não tem. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Então, primeiro, nós vamos multiplicar e dividir. No item A, nós temos aqui primeiro um produto, ou seja, uma multiplicação. Jogo de sinal. Quando o 8 não tem sinal nenhum, significa que ele é positivo. Mais com menos, menos. 8 vezes 2, 16. A multiplicação está feita. Agora vamos fazer a divisão. Para fazer divisão, também deve fazer jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 36 dividido por 9, 4. Então, aqui a gente tem menos 20. Por que menos 20? Sinais iguais, a gente repete o sinal e soma. Repete o sinal de menos, 16 mais 4, 20. Então, o valor dessa expressão é menos 20. Então, o item A está aqui. Agora, vamos para o item B. O item B, a gente tem menos 15 vezes 8 menos 2 elevado à 7ª potência. Aqui, de novo, a gente vai obedecer as hierarquias das operações. Primeiro, raiz e potência, que não tem raiz nem potência. Tem potência, perdão. Multiplicação, divisão, subtração e adição. Então, aqui a gente pode já resolver esse produto. Ó. Menos 15 vezes 8 vai dar menos, porque menos com mais menos. 15 vezes 8, 120. Menos, aqui a gente tem que fazer primeiro a potência. Essa potência, ela tem uma base negativa e expoente ímpar. Menos 2 à 7ª, eu sei que vai dar um resultado negativo. Agora, a gente tem que calcular 2 à 7ª. Para calcular 2 à 7ª, eu quero chamar a atenção. 2 vezes 7 é a mesma coisa que 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 vezes 7 pode ser escrito como a soma de parcelas iguais. Agora, 2 elevado à 7ª potência pode ser escrito como produto de fatores iguais. Então, eu jamais posso falar que
Multiplicação e potenciação é a mesma coisa. São operações diferentes. Então, 2 à sétima não é 2 vezes 7. 2 à sétima é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Então, 2 à sétima é 128. Então, não esqueça, multiplicação e potenciação são operações diferentes. Agora, vamos ter menos 120, eliminando parênteses, menos com menos, mais 128. Agora eu tenho números com sinais diferentes, então eu vou repetir o sinal do maior número, 120, 128, 128 é maior, então o meu cálculo vai ser um resultado positivo. E vou subtrair o maior pelo menor, 128 menos 120 vai dar 8. Então, o resultado do item B é 8. Do item C, agora vamos fazer o item C. O item C nós temos menos 5 elevado à terceira potência vezes menos 2 menos 3 à quinta. Já vou colocar o item D aqui, ó. O item D tem um menos que teve um erro de digitação, é menos 10 vezes menos 2 à terceira, menos 3 à quarta. Esse menos aqui não apareceu no material de vocês, por favor, acrescente. Então, vamos lá responder o item C e o item D. Então, aqui a gente tem potência, então a gente vai fazer as potências primeiro. Eu tenho uma potência de base negativa expoente ímpar, então vai ficar menos. 5 à terceira é 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, vezes menos 2, menos. Observe que esse menos aqui, ó, ele não faz parte da potência. Somente o 3 está elevado à quinta potência. Então, esse menos não faz parte da potência. 3 à quinta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que dá 243. Não é 3 vezes 5, 15, não é isso? Menos com menos mais, 125 vezes 2 dá 250. Menos 243. Este resultado dá 7. Agora, letra D. Menos 10 vezes, fazendo a potência. Menos, porque a base negativa expoente é ímpar. 2 à terceira é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos. O 3 está elevado à quarta potência. Então, o menos não faz parte da potência. 3 à quarta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, aqui a gente vai ter menos com menos mais, 10 vezes 8, 80, menos 81. Então, aqui a gente tem 80 menos 81. O maior número está acompanhado do sinal de menos, então fica negativo. Agora, faz o maior menos o menor, 81 menos 80 é 1. Então, o item C deu resultado igual a 7 e o D menos 1. Então, essas expressões numéricas, é muito importante vocês observar que jogo de sinal faz na multiplicação e divisão, que primeiro faz radiciação e potenciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Sempre tomar cuidado com os parênteses, né? Colocar onde precisa, não colocar onde não precisa,
né? Expressões numéricas é importante fazer com calma, copiar de um passo para outro que você não está resolvendo, né? E ter bastante atenção. Questão 2. Resolva as situações problemáticas a seguir. Então, a gente tem situações problemas e nós vamos resolvê-las. No município de Asa Branca, a temperatura máxima em determinado dia de inverno chegou a 3 graus Celsius. Então, aqui a gente tem a temperatura máxima neste município de 3 graus Celsius. E tem a mínima de menos 5 graus Celsius. Qual foi a diferença? Então, aqui apareceu a palavra diferença. E diferença para nós aqui em matemática significa subtração ou o cálculo de menos. Então, ele quer saber qual é a diferença entre a temperatura máxima e mínima, nessa ordem. Máxima, temperatura máxima é 3 graus. Diferença menos a temperatura mínima, que é menos 5. Olha que negócio estranho. 3 menos 5. Aqui é necessário colocar o parênteses. Então, vou ficar com 3. Para eliminar o parênteses, faz jogo de sinal. Menos com menos, mais 5. Vamos encontrar 8 graus Celsius. É a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Se nós colocarmos isso lá no termômetro, imagina o seguinte, que isso aqui é um termômetro. Aqui está 0 graus. Então, aqui eu tenho 1 grau, 2, 3. Então, aqui estaria o 3 graus Celsius. O menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 graus Celsius estaria aqui. A diferença desse ponto de temperatura máxima até a mínima, esta diferença, observe que deu quantas unidades? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, a diferença entre menos 5 graus Celsius até menos 3, até 3 graus Celsius, ou seja, da máxima, a diferença entre a máxima e a mínima é de 8 graus Celsius. Questão B. Em uma cidade, às 5 horas, o termômetro de uma praça marcava menos 2 graus Celsius. 2 horas depois, a temperatura nessa praça baixou 3 graus Celsius. Quanto o termômetro passou a marcar? Então, aqui, o que a gente tem? Imagina lá o termômetro. Então, aqui a gente tem o termômetro. Aqui eu tenho 0 graus Celsius. Menos 1, menos 2. Aqui está o menos 2. Se a temperatura baixou 3 graus Celsius, então eu vou para menos 3, menos 4, menos 5. Ó, baixou 1 grau, baixou 2, baixou 3. Então, para baixar de menos 2 graus Celsius para baixar 3 graus Celsius, vai de menos 2 para menos 5 graus Celsius. Mas como é que eu equaciono isso? Bom, a temperatura era de 2 graus Celsius, baixou 3, então menos 3. Menos 2 com menos 3 dá menos 5 graus Celsius. Né? Aqui baixou 3 graus. Ó, 1, 2, 3. Foi de menos 2 para menos 5 graus Celsius. Em um jogo de tabuleiro, cada ponto ganho corresponde a um número inteiro positivo. E cada ponto perdido corresponde a um número inteiro negativo.
Ao final desse jogo, Jair totalizou menos 15 pontos e Silvia fez o triplo dos pontos de Jair. Qual é o total de pontos de Silvia? Bom, Jair totalizou menos 15 pontos. E Silvia, ela fez o triplo de Jair. Então, podemos dizer que a pontuação de Silvia é 3 vezes a pontuação de Jair, que é menos 15. 3 vezes menos 15, ou seja, o triplo de Jair, é menos 45 pontos. Letra D. Em um experimento, certa substância atinge o ponto de fusão. Fusão de uma substância, aqui, para quem não sabe, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Um exemplo aqui seria o gelo derretendo. Você tira o gelo lá do freezer, do congelador, ele está no estado sólido. E coloca sobre a mesa da sua casa, daqui a pouco ele começa a derreter. Esse processo de derretimento é chamado de fusão de uma substância. Então, essa substância, ela atinge o ponto de fusão a menos 4 graus Celsius. Neste experimento, os pesquisadores pretendem observar o que acontece com a substância quando a mesma atingir uma temperatura 5 vezes menor que a do ponto de fusão. Qual é a temperatura da substância que os pesquisadores pretendem observar? Então, aqui a temperatura de fusão é menos 4. Como a gente quer determinar 5 vezes este valor, então, eu vou fazer menos 4 vezes 5. Então, vamos obter menos 20 graus Celsius. Seria a temperatura da substância que os pesquisadores pretendem observar. A questão 3, ela vai trabalhar com vocês as representações de números decimais, números racionais. O que é um número racional? É um número racional, ele é representado pela letra Q, e são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, todo número que pode ser representado na forma de fração, ele é um número racional, onde A e B são números inteiros, e o B tem que ser diferente de zero, porque a gente não divide por zero. Então, aqui, vale lembrar, por exemplo, que o número 3, ele é racional? Sim, porque ele pode ser escrito na forma de fração. 3 inteiros é a mesma coisa que 3 sobre 1, e isso é uma fração. Numerador 3, denominador 1. Então, todos os números que podem ser escritos na forma de fração, nós vamos classificar eles como números reais. E aí, as frações, elas podem ser escritas podem ser representadas, por exemplo, 1/10 é uma fração. Ela pode ser representada através de números decimais, números com vírgula. Pode ser representada através de porcentagem, 10%. Então, aqui eu tenho representação fracionária, representação decimal e representação em porcentagem. Então, as frações podem ser representadas na forma de fração, decimal e porcentagem. Então, é importante vocês saberem transformar de uma para outra ou vice-versa. Então, vamos lá determinar quais são as representações equivalentes da segunda coluna em relação à primeira. Então, aqui a gente tem primeira fração, 3/20. 3/20 é uma fração. Bom, agora como é que eu vou determinar o número decimal associado a essa fração? Basta você fazer o numerador dividido pelo denominador. 3 dividido por 20 é possível? Não.
0, 30 dividido por 20, 1. 1 vezes 20, 20, resta 10. Não tem nada para descer, já foi colocada a vírgula, acrescenta um 0. 100 dividido por 20, 5. 5 vezes 20, 100, resta 0. Então, 3/20 é equivalente ao número decimal 0,15. E a gente já encontrou a nossa resposta. Ou 15 centésimos é a representação decimal de 3/20. Depois, a gente tem 7%. 7% equivale a 7 centésimos. E 7 centésimos, eu posso escrever em número decimal, 0,07. Duas casas decimais, porque eu tenho 2 zeros. E aqui a gente já tem a nossa resposta. Item E. Agora, nós temos uma dízima periódica. O que é dízima periódica? É quando nós temos um número decimal, ou seja, um número com vírgula infinito, e que ocorre repetição. Nesse caso, é um número infinito, é um número decimal, porque tem vírgula e tem a repetição. Quem é a repetição? 0,6. 6 é o período, ou seja, o número que repete. 6, 6, 6, 6. E como esse número que repete vem após a vírgula, isso significa que é uma dízima periódica simples. E para determinar a fração geratriz dessa dízima periódica simples, você deve lembrar que a fração geratriz vai ser igual. O numerador é exatamente o período dessa dízima, no caso é o 6. E como esse período tem um algarismo, então você vai dividir ela por 9. 6 nonos, ou seja, o denominador da fração é 9. Se tivesse 2 algarismos no período, seria 99. Se tivesse 3, 999. Então, dízima periódica simples é bem tranquilo de encontrar a fração geratriz. Mas, professora, não tem essa fração aqui, verdade? Não tem, mas você observe que essa fração ela pode ser reduzida, você pode simplificar, ou seja, você pode encontrar o máximo divisor comum de 6 e 9, que no caso é 3, e dividir 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. Então, 0,666 é igual a 0,6 barra, que é equivalente a 6 nonos, que também é equivalente a 2 terços, a fração irredutível. Então, aqui está o item A. Letra D, 6/25. É uma fração. Vamos determinar o número decimal associado a ela, dividindo o numerador pelo denominador. 6 dividido por 25, 0, 6 dividido por 25, 0, no quociente, 0 no dividendo. 60 dividido por 25, 2 vezes 25, 50. 60 menos 50 dá 10. 10 não tem mais nada para descer, acrescento 0. 100 dividido por 25, 4. Resta 0. Então, 6/25 é equivalente a 0,24, ou 24 centésimos. Olha, que é equivalente a 24%. Porcento significa que o denominador é 100. O nome fala por 100, porcento. 24% é 24 centésimos. E por último, nós temos 55%. Acabei de falar, 55 por 100. É uma fração que não é irredutível, não é reduzida. Qual seria o número que dá para simplificar essa fração? Final 0 e 5 significa que dá para dividir por 5. Simplificando por 5.
55 por 5, 11, e 20 por, e 100 dividido por 5, 20. Então, aqui a gente determinou o item D, e aqui que eu esqueci, o item B. Então, é muito importante você saber relacionar frações com números decimais e vice-versa. Dízima periódica com a fração geratriz. Então, aqui são conteúdos que vocês vão usar no ensino médio. E precisa saber fazer essas conversões. Questão 4. Calcule o valor de cada uma das expressões a seguir. Então, aqui, de novo, nós temos as expressões numéricas. E essas expressões numéricas a gente vai trabalhar agora com números decimais e frações. Na letra A, tem números inteiros e números com vírgulas. Então, a gente vai fazer os cálculos, né, aparecendo aqui as operações que tem que ser feitas primeiro. O 2,14 a gente vai, 15 a gente vai manter. Essa multiplicação a gente pode fazer ela já. Agora, como que eu faço 4 vezes 3,6? Eu tenho que pegar 3,6 vezes 4. Multiplica normal. Esquece que tem vírgula. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Multipliquei. Agora, eu vou lá e verifico se esse número... Quantos números tem depois da vírgula? Só tenho 6. Então, eu vou lá no produto, ou seja, no resultado da multiplicação, e conto um logaritmo e coloco a vírgula. Então, a gente tem que 4 vezes 3,6 é 14,4. Ok. Mais menos 0,5 ao quadrado. É menos... E o expoente é par, então o resultado é positivo. Não preciso preocupar com isso, não. 0,5 vezes 0,5. Número decimal vezes número decimal, esquece da vírgula por enquanto e multiplica. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0, 0. Somando. 5, 2, 0. Verifique quantas casas decimais tem. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2. Vou lá no produto e conto. 1, 2 e coloco a vírgula. Então, nós vamos ter 0,25. Então, nós temos aqui 2,15 menos 14,4, mais com mais, elimina o parênteses 0,25. Agora é só juntar aqui. Mas para juntar esses números, nós vamos ver o seguinte. Eu vou agrupar os positivos com os positivos. Então, eu tenho 2,15 mais 0,25. Na adição e na subtração de números decimais, a gente coloca vírgula debaixo de vírgula. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 2 mais 0, 2. 2,40 é a mesma coisa que 2,4. Menos 14,4. Então, eu vou somar 2,4 ou agrupar 2,4 menos 14,4. Sinais são diferentes, então eu vou observar qual deles que é maior. 2,4 ou 14,4? 14,4 é maior, então o resultado vai ser negativo. Feita essa análise, agora eu vou subtrair o maior, 14,4, menos o menor, 2,4. Observando sempre vírgula debaixo de vírgula, para adição e subtração. 4 menos 4, 0. 4 menos 2, 2, desce 1. Então, o nosso resultado foi 12 inteiros, pois esse 0 depois da vírgula não precisa colocar. Então, aqui está o resultado da letra A, menos 12. Vamos para a letra B. Na letra B, nós temos
o produto de dois parênteses e dentro do parênteses tem frações. Se tem frações na adição e na subtração. Para você somar e subtrair, frações, você tem que ter frações com o mesmo denominador. E para isso, nós vamos tirar mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum aqui vai ser o seguinte. Quando o denominador aqui é 1 inteiro, então significa que o denominador é 1. E o mínimo múltiplo comum de 1 e 2 é o 2. Vezes, na próxima parêntese, a mesma coisa. 2 inteiro menos 2 terços. Como 2 é inteiro, então o denominador é 1. O mínimo de comum entre 1 e 3 é 3. Bom, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque você não precisa ir lá do lado e fazer o mínimo múltiplo comum, já que entre 1 e qualquer outro número é esse outro número. Agora, o próximo passo é divide, multiplica. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 3, 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2. Agora, a gente resolve. 2 mais 3, 5 meios. Primeiro parênteses. 6 menos 2, 4 terços. Agora, a gente vai multiplicar. Antes de multiplicar aqui, a gente pode simplificar cruzado. Simplificar cruzado é o 2 e o 4. Todos são divisíveis por 2. Então, aqui vai ficar 2 e aqui 1. 5 vezes 2, 10. 1 vezes 3, 3. 10 terços. Se caso você esquecer de simplificar antes, você multiplica e simplifica depois. Então, assim, não vai alterar o resultado final. Na letra C, aqui já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Porque nós temos frações e números decimais. A gente tem a fração 6/5 e o número decimal 1,5. Ou nós optamos por escrever tudo em número decimal, ou tudo em forma de fração. Eu vou optar por forma de fração. Então, a gente tem que 1,5 é o número decimal. Esse número decimal ele é equivalente a 15 décimos, na fração 15 décimos. Essa fração a gente pode reduzir ela, simplificar por 5. Então, vamos ter 3 meios. Então, nós vamos fazer os cálculos utilizando esta equivalência. 1,5 equivale a 3 meios. No primeiro parênteses, a gente já pode tirar mínimo. 2 inteiros mais 6/5 é o mínimo de comum de 1 e 5, que é o próprio 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 2, 10. Mais 5 dividido por 5, 1 vezes 6, 6. Vezes, aqui, vamos ter menos 3 meios ao cubo. Então, vamos ficar com 10 mais 6, 16/5, vezes base negativa expoente ímpar, o resultado vai ficar negativo. 3 a terceira é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 2 a terceira é 8. Então, essa conta aqui vai ser menos 16/5 vezes 27/8. Por que eu não multipliquei? Porque eu sempre vou procurar simplificar antes. O 16 e 8 dá uma divisão exata, ou seja, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, nós vamos ficar com menos 54/5.
Essa é o nosso resultado da expressão do item C. Item D, nós temos número decimal e fração. Então, aqui, como são duas frações e um decimal, vamos converter 0,8 em fração, que é 8 décimos, que simplificando por 2, vamos obter a fração 4 quintos. Então, vamos ficar com 4 quintos menos 3 quartos dividido por menos 1 quinto. Observe que nós agora temos frações e não a mistura de fração com um número misto. Para resolver o primeiro parênteses, nós temos que fazer essa subtração de frações e colocar todas no mesmo denominador. Para isso, vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e 4. Tirando o mínimo comum de 5 e 4. Usando o método fatoração, decomposição por fatores primos. Se tem par, começa sempre com 2. 5 não é divisível, não dá divisão exata por 2, o 4 sim. Por 2 de novo. E agora o único número primo que divide o 5 é ele mesmo, que dá 1 e 1. Aqui a gente para e multiplica. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Isso significa que o mínimo múltiplo comum de 4 e 5 é 20. Fazendo o processo. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 4, 16, menos 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15. Então, aqui nós vamos ter 16 menos 15, 1 vinteavos, dividido por menos 1 quinto. Mais com menos, 1 vinteavos, dividido por 1 quinto. Na divisão de frações, você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. E aqui, a gente pode simplificar também, ó. Por 5 vai dar 1, e aqui 4. Então, vamos ter 1 menos 1 quarto. Esse é o resultado dessa expressão. Questão 5. A questão 5, resolva as situações problemas a seguir. Uma horta comunitária será criada em uma área de 3.600 metros quadrados. Para o cultivo de verduras, serão destinadas 3 quintos desta área para as verduras. Já o restante será para o plantio de legumes. Quantos metros quadrados serão destinados para o plantio de legumes? Esse tipo de fração há várias maneiras de fazer. Vou fazer aqui utilizando vou utilizar aqui representação geométrica de fração. Deixa eu só inserir um... inserindo um retângulo. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. Esse retângulo aqui representa a área da horta. E esta área, ela contém 3.600 metros quadrados. Para o cultivo de verduras, são destinados 3 quintos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E seria 5 partes. Então, aqui é como se eu tivesse dividido, lógico, meu desenho não está dizendo isso.
a horta em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. A área desta horta, ela é representada por esse retângulo. Então, nós temos os 3.600 metros quadrados da horta representada por esse retângulo. 3 partes desta horta, ou seja, 3/5 vão ser destinados para a verdura. Aí ele diz que o restante, ou seja, o restante, será para o plantio de legumes. Então, o legumes vai ser o restante, mas o restante é representado pela fração 2/5. Aqui a gente teremos os legumes. A pergunta é: quantos metros quadrados serão destinados para o plantio de legumes? Então, observe o seguinte, que nós queremos saber o quanto é 2/5 de 3.600. Então, queremos saber quanto é 2/5 de 3.600. Então, toda vez que nós tivermos essa expressão, a gente pode lembrar que a gente pode substituir esse de por vezes. Então, isso aqui, de fato, é a mesma coisa que 3.600 vezes 2/5. Aí, você tem duas opções de fazer. Você pode fazer 3.600 vezes 2, dividido por 5, ou você pode dividir 3.600 por 5 e depois multiplicar por 2. Vou dividir 3.600 por 5. 3.600 dividido por 5. 3 não divide, então eu tenho que pensar no 36. 36 dividido por 5 dá 7 vezes 5, 35. Resta 1. Desce um 0. Dá 2 vezes 5, 10, resta 0. Desce o outro 0, 720. O que significa 3.600 dividido por 5? Cada pedaço desse aqui da nossa horta tem 720 metros quadrados. Aí, eu peguei 3.600, dividi por 5 partes iguais e estou querendo saber quanto que dá 2 partes. Ou seja, essas 2 partes aqui. Então, vamos pegar esse valor e multiplicar por 2. 0, 4 e... Então, nós vamos encontrar 1.440 metros quadrados. Então, quantos metros quadrados serão destinados para o plantio de legumes? 1.440 metros quadrados. Isso é uma maneira de fazer, mas poderia ser feito de outras fórmulas, né? Eu poderia, por exemplo, calcular 3/5 de 3.600. Eu iria encontrar a área das verduras. Aí eu pegava a área total, 3.600, e subtraía desse resultado. Ia encontrar 1.440. Então, assim, é uma das maneiras de resolver esse problema. Temos várias maneiras de resolver. Letra B. E observe aqui também que... Não, isso mesmo. Letra B. Maria comprou uma bicicleta pagando R$450 de valor de entrada. Então, a bicicleta ela pagou de entrada 450. Este valor representa 3/10 do preço da bicicleta. Então, aqui a gente pode fazer um retângulo. Vou fazer aqui um retângulo para representar 3/10. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lógico, meu desenho não tá bonito, mas imagine que essas partes são iguais. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 partes. Então, 3 pedaços. Aqui nós temos a fração
correspondente a 3 décimos. Então, Maria comprou a bicicleta pagando 450 de valor de entrada. Este valor, ou seja, 450, representa 3 décimos. Então, esse pedaço aqui equivale em dinheiro R$450. Qual é o preço total dessa bicicleta? Bom, se eu tenho aqui que 3 partes equivalem a 450, a gente pode encontrar o valor de cada pedaço, fazendo como? 450 dividido por 3 partes. 1 vezes 3, 3, resta 1. 15 dividido por 3, 5, resta 0. Desce o 0. Ou seja, cada pedacinho deste equivale a 150. Se eu quero saber qual é o preço total da bicicleta, eu quero saber o preço dos 10 pedacinhos. Então, basta fazer 150 vezes 10, que vamos ter R$1.500. Uma outra maneira de fazer é o seguinte: se eu sei que 450 é equivalente a 3 décimos, eu posso utilizar a operação de divisão. 450 é equivalente a 3 décimos. Isso vai ser igual 450 vezes 10 terços. Observe, 450 dividido por 3, então esse valor vai me dar o valor de cada parte aqui do desenho, ó, 150, vezes o total de partes, que também chega em R$1.500. Ou seja, o preço total da bicicleta é de R$1.500. Gastei 1/4 da minha mesada. Do valor que sobrou, eu guardei 3/5 e gastei o restante para comprar um jogo de computador que custou R$60. Qual é o valor da minha mesada? Eu quero saber o todo. Bom, por exemplo, primeiro, a mesada pode ser representada por um inteiro. Um inteiro é a mesada. Agora eu vou subtrair o que ele gastou, ou seja, 1/4, ou seja, a mesada menos 1/4 que ele gastou. Do valor que sobrou, ele guardou 3/5. Então, eu vou subtrair deste valor 3/5 para descobrir qual é o restante. Descobrindo o restante, eu sei que o restante ele usou para comprar um computador, ou seja, o restante é equivalente a R$60. E aí eu consigo descobrir o todo, ou seja, o valor da mesada. Então, aqui agora, o primeiro passo é tirar o mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum dessa expressão toda é o mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 5, que a gente já fez ali, que dá 20. 20 dividido por 1, 20 vezes 1, 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aqui 20 menos 5, 15. 15 menos 12, 3/20. Então, esta é a fração do valor restante. Mas essa fração é equivalente a R$60, porque ele pegou o restante e comprou um computador que custava R$60. Então, aqui a gente tem que 60 dividido por 3/20 vai nos dar o valor da mesada.
E isso é equivalente a 60 vezes 20 terços. Então, 20 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 20, 400. Então, o valor da mesada é de R$400. Uma barra de chocolate de 1 quilograma é dividida em 16 partes iguais. Se Roberto comer 5 dessas porções, quantas gramas de chocolate ele terá consumido? Então, se ela foi dividida em 16 partes iguais e Roberto comeu 5, então ele comeu 5 16avos da barra de chocolate, ou seja, de 1 quilograma de chocolate. Como eu quero saber quantas gramas, a gente pode converter 1 quilogramas em gramas. E 1 quilo possui 1.000 gramas. Agora, quanto é 5 16avos de 1.000 gramas? É equivalente a 1.000 vezes, lembrando que o dia a gente pode substituir por vezes. 1.000 vezes 5 16avos. Então, aqui você pode fazer 1.000 dividido por 16 vezes 5, ou 1.000 vezes 5 dividido por 16. Então, fazendo as continhas. 1.000 dividido por 16. 100 dividido por 16 dá 6. 6 vezes 6, 36, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 100 menos 96 é 4. Desce o 0, 40 vai dar 2 vezes 16, dá 32, resta 8. Vírgula 0, 5, resta nada. Então, vamos ter 62,5 vezes 5. Agora, multiplicando aqui por 5, vamos ter 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12, vai 1. 6 vezes 5, 31, 31. Uma casa decimal, uma vírgula. Então, aqui eu vou ter 312,5 gramas de chocolate. Questão 6. Nas figuras a seguir, determine os valores aproximados das medidas dos perímetros. Antes de calcular os perímetros, eu quero ver com vocês aqui como determinar a raiz quadrada de 2. Qual é a raiz quadrada de 2 e qual é a raiz quadrada de 3? Bom, para calcular a raiz quadrada de números não negativos e você não tem a calculadora por próximo, você tem que fazer por tentativa. Olha, 1 vezes 1 é 1. Eu estou procurando um número que vezes ele mesmo dá 2. 2 vezes 2 é 4. Então, com certeza, é um número que está entre 1 e 2. Se 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4, então a raiz quadrada de 2 não é 2. E é um número maior que 1. Então, agora eu vou fazer outra tentativa. 1,1 vezes 1,1. Essa multiplicação que eu já sei de cor vai dar 1,21. E aí eu vou aumentando. 1,2 vezes 1,2. Dá 1,44. Eu quero encontrar um número que vezes ele mesmo dá 2. 1,3 vezes 1,3. Dá 1,69. 1,4 vezes 1,4 vai dar 1,96. 1,5 vezes 1,5 vai dar 2,25. Opa, passou de 2. Então, um valor aproximado para a raiz quadrada de 2 é 1,4. Por que é 1,4? Porque 1,4 vezes 1,4 é o que mais se aproximou aqui da raiz quadrada de 2. A mesma coisa nós vamos para a raiz quadrada de 3. É pensar num número
que ele vezes ele mesmo dá 3. Ou próximo de 3. Então, estamos procurando um valor aproximado. Nós já vimos aqui que 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Então, vamos tentar 1,7. 1,7 vezes 1,7, ó, 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11, aqui dá 17, vai dar 289. 2,89. Aí você pode fazer 1,8 vezes 1,8, mas aqui a gente já tem um valor bem próximo de 3, 2,8. Então, aqui é aproximadamente 1,7. 1,8 vezes 1,8, vamos ver quanto que dá. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 6, 14. 8, 1. Ó, passou de 3. Então, o valor aproximado da raiz quadrada de 3 é 1,7. Sabendo desses valores, vamos calcular o perímetro aproximado desses polígonos. O primeiro polígono é um pentágono, uma figura geométrica de 1, 2, 3, 4, 5 lados iguais. É um pentágono regular. Então, se cada lado mede raiz quadrada de 2 centímetros, então o perímetro seria raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2, mais raiz de 2, 5 vezes. Que é a mesma coisa que 5 raiz quadrada de 2. Tá, mas aqui é o valor aproximado. E nós temos que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, o perímetro, nesse caso, é aproximadamente 5 vezes 1,4, que dá 7,0 centímetros. Para o retângulo, qual é o perímetro do retângulo? Então, nós temos aqui o retângulo laranja. Os lados opostos têm a mesma medida. Então, aqui vale 2 raiz de 3. E aqui vale 7,5 centímetros. Se os lados opostos têm a mesma medida, então a gente tem que o perímetro é a soma dos lados. É somando tudo, ó, 7,5 mais 2 raiz de 3, mais 7,5 mais 2 raiz quadrada de 3. Isso é igual, 7,5 mais 7,5 dá 15, mais 4 raiz de 3, que eu posso agrupar 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3. Isso vai ser aproximadamente a 15 mais 4 vezes raiz de 3, nós vimos que é aproximadamente 1,7. Então, aqui nós temos o valor aproximado de 15 mais 6,8, que somando isso vai dar 8. Para somar aqui tem que ser vírgula debaixo de vírgula, tá? 21,8 centímetros. Esse é o valor aproximado do perímetro. Observe que para encontrar a raiz aproximada, a gente vai por tentativa. Por último, a questão 7. Calcula o valor numérico das expressões a seguir, em cada caso. Então, nós temos a expressão m menos 3n. O exercício me disse que o m vale 2, então, no lugar do m eu vou colocar 2, menos 3 vezes o valor do n, que é menos 1. Agora, é só fazer. Primeira multiplicação, então, 2 menos com menos mais, 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Letra B. Nós temos uma expressão algébrica, porque possui letras. Então, eu tenho 5x ao quadrado menos y à terceira potência. Onde o x vale 3 e o y menos 2. Então, vai ficar 5 vezes 3 elevado a 2 menos 2 elevado à terceira. Potência primeiro. 5 vezes 9
menos. Menos 2 a terceira vai dar menos, porque o expoente é ímpar e a base é negativa. 2 a terceira é 8. 5 vezes 9, 45, menos com menos, mais 8. Então, vamos ter 53 o valor desta expressão algébrica. Letra C, o x é 4. Então, vai ser 3 vezes 4 ao quadrado, menos 4 mais 5. Potência primeiro, 3 vezes 16, menos 4 mais 5. Multiplicando primeiro, 48 menos 4 mais 5. 44 mais 5 vai dar... Aqui está o valor da expressão algébrica. Essa daqui nós temos, ó, 3 vezes A menos 2 vezes o B. 3 vezes A mais 2 vezes o B. Onde o A vale menos 1 e o B 3. Então, vamos lá. 3 vezes A, só que o A é menos 1. Menos 2 vezes o B, que é 3. No denominador, 3 vezes A, que é menos 1, mais 2 vezes o B, que é 3. Então, vamos ficar com menos 3, menos 6, menos 3, mais 6. Então, aqui fica menos 9 sobre 3, mais com menos, 9 dividido por 3, 3. Esse é o resultado da expressão algébrica. Faça a correção e me envie as fotos, por gentileza.